Bom dia, meu nome é Andréa Sorgenfrey, eu sou a head da Pinó, a unidade de novos negócios da Gazeta do Povo, que tem aí a missão de desenvolver as marcas Bom Gourmet, House e Gasconecta. Mas hoje o objetivo do nosso encontro aqui é falar sobre o Hack pela Gastronomia, uma iniciativa do Bom Gourmet que tem como objetivo principal buscar soluções reais para a cadeia de food service, tendo em vista todas essas mudanças aí causadas pela pandemia. O evento é totalmente online e contará com um hackathon entre os dias 12 e 16 de setembro. O Hack pela Gastronomia tem patrocínio master da Gold Food Service, da Paganini, da Correct Pay e da Compra Food Service da Unilever. Os desafios do Hack estão patrocinados pela Jasmine e Electrolux, e os talks contam com o nosso patrocínio da Ouro Fino. A gente não faz nada sozinho, tá? Aqui, empresas que acreditaram nesse nosso sonho, nessa vontade de transformação. Então, vamos dar voz a eles. Por favor, Ana, compartilha aí e diz o que eles têm para nos dizer. Olá, pessoal! Eu sou o Enéas, da Connect Pay, uma das patrocinadoras master do Hack pela Gastronomia. Nós acreditamos que a tecnologia é essencial para facilitar o dia a dia tanto dos empreendedores quanto dos consumidores. Hoje eu estou aqui para fazer um convite especial. No dia 1º de setembro, às 18 horas, nós temos um encontro marcado para vocês conhecerem a Connect Pay, que desenvolveu ferramentas tecnológicas já testadas e em funcionamento no mercado, que traz benefícios vantajosos para todos os parceiros e usuários. Te vejo lá! Olá, eu sou o Luiz Dente, diretor comercial da Unilever Food Solutions do Brasil e também diretor de negócios digitais para a divisão de Food Service. E eu tenho o prazer de liderar aqui uma das startups que temos dentro da Unilever, o Marketplace do Compra Food Service, que está aqui com vocês no Hack pela Gastronomia, um evento que nós acreditamos muito, que vai trazer muita oportunidade da gente reinventar o setor, da gente fazer a retomada desse setor que foi tanto afetado pela pandemia. Estarei com vocês esses dias ajudando a reconstruir o nosso setor. Olá, amigos. Aqui quem fala é Rodolfo Tornesi Lourenço, diretor de Inovação e Transformação da Jasmine Alimentos. Com muita satisfação digo para vocês que estaremos juntos em setembro no Hack pela Gastronomia, promovido pelo Bom Gourmet da Gazeta do Povo. Fiquem ligados, porque será um grande evento digital pela gastronomia. A Jasmine Alimentos e outras grandes empresas estarão lá trocando experiências com vocês. Olá, eu sou a Camila Podolac, gerente de marketing da importadora Porto a Porto, importadora que traz os produtos da Paganini ao Brasil. Estamos muito felizes da Paganini ser a patrocinadora master do Hack pela Gastronomia. Acreditamos que novas ideias e propostas são fundamentais para que o setor dê a volta por cima. Sempre fomos muito parceiros dos nossos clientes e desde o começo da pandemia nós estamos nos aproximando ainda mais individualmente para entender a real necessidade de cada um e sempre buscando alternativas para que eles possam superar essa fase. Estamos todos juntos nessa. Estamos desejando também uma boa sorte para todos os participantes, muito sucesso e que venham novas iniciativas. Um abraço, muito obrigada. Eu sou Oséias da Gold Food Service, patrocinadora do Hack pela Gastronomia. Você não poderia ter feito uma escolha mais inteligente em optar por participar desse evento. É uma época em que nós precisamos renovar as nossas ideias, melhorar o nosso repertório para sermos mais fortalecidos desse momento tão desafiador que estamos vivendo. Parabéns à Gazeta do Povo por promover esse evento e vamos participar de forma muito intensa. Obrigado. Teu microfone, Andréa. Ok. É muito bacana quando a gente vê todas essas mensagens de otimismo e crença de que é possível a gente transformar. Aí me pediram para eu vir aqui contar bem rapidinho por que a gente inventou essa história de hackathon, né?
Eu queria contar para vocês que nesse mês, agora, de setembro, era para a gente estar realizando o nosso Prêmio Bom Gourmet. E são 10 anos de uma história muito bonita, onde a gente tem um foco muito grande de desenvolvimento desse setor. Só que, quando a gente se deparou, foi impactado pela pandemia, a gente olhou e falou assim, claro, uma premiação é muito bacana, ela valoriza, ela ajuda o setor também, né, a fomentar. Mas, querendo ou não, é uma forma de gerar uma competitividade nesse setor, né? Todo mundo disputando ali a atenção de quem vai fazer um melhor serviço ou um melhor prato, enfim. E aí a gente se deparou com um dilema muito grande, e não era o momento da gente gerar esse tipo de competição. Não era para isso que... Essa não é a missão do Bom Gourmet, não é a missão da Gazeta do Povo. A gente tem um foco muito forte no desenvolvimento das pessoas e das empresas. E aí a gente falou, não, hora de dar uma pausa nisso tudo e vamos repensar qual é a nossa missão, qual é a nossa atividade. E aí, participando dessa metodologia toda de um hackathon e essa agilidade e possibilidade de fazer tudo online, fazer as coisas de forma segura, mas estimulando aí esse mercado para se reaquecer, a gente falou, por que não aliar uma metodologia tão transformadora de um hackathon com um setor que é a nossa grande paixão, de que tem, para nós, assim, a gente poderia dizer assim, é o slow food, somado ali com um viés, um grande mergulho aí na inovação. Então, isso para nós também é muito forte. Inovação faz parte do DNA da Gazeta do Povo, uma empresa centenária, um jornal centenário, que hoje conversa, dialoga com 18 milhões de pessoas todos os meses, e que está se reinventando a cada dia, permanece se reinventando. Então, assim, para nós não tinha uma ferramenta mais interessante do que essa do hackathon, e a gente resolveu ousar, vamos fazer. E a gente está muito feliz. Aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial para todo o time do Bom Gourmet, todo o time da Pinó, todo o time da Gazeta que acreditou e botou esse produto aí em pé. Mas vamos lá, quero dizer que as inscrições, porque nós temos uma maratona pela frente, temos os talks, temos a maratona. Elas já estão abertas e elas vão acontecer a maratona do dia 12 a 16 de setembro, tanto para participantes, mentores e startups. Mas o que é esse dito cujo desse hackathon? Então, é uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades com o mesmo objetivo: resolver desafios. Profissionais de diferentes áreas podem participar. E eles recebem vários conteúdos e orientações para desenvolver suas ideias. Está na hora de tirar a ideia lá da caixinha, lá do pensamento e colocar em prática, gente. São ideias que formarão um grande banco aí de ideias abertas que poderá ser acessado para todo mundo do setor do food service. Esse é o nosso grande propósito. Então, as pessoas podem participar, seja como participante, como compondo um time. Se você não tem time, mas quer participar muito, entre, que a gente te encaixa em algum outro time. Se você perguntar, poxa, mas eu sou cozinheiro, sou chefe de cozinha, eu sou auxiliar, venha participar, porque a gente te coloca com outras pessoas conectadas, com perfis diferentes, para montar uma equipe e conseguir tirar essa ideia do papel. Esse que é o nosso grande propósito. Então, assim, para quem que é direcionado o hack pela gastronomia? Ele é direcionado para mentes criativas com espírito transformador. Tenho certeza que tem muita gente aí disposta a fazer algo de diferente. Vamos lá, a gente tem 5 grandes ideias para trabalhar: negócio, comportamento, comunicação, espaço e tecnologia. Mais uma vez, gente, inscrições até o dia 9 de setembro, totalmente gratuito. É só se inscrever aqui pelo nosso programa Hack pelo Futuro, hackpelagastronomia.com.br, viu, Ana? Ainda estou com o Hack pelo Futuro aí, que a gente começou toda essa história. E participar, porque a gente tem muita coisa para construir. Gente, nós temos agora aqui uma maratona de talks, serão 17, são mais de 45 profissionais. Já agradeço aqui a esse time fantástico que abre todo esse processo, para que a gente possa criar muito conteúdo para subsidiar esse time que vai trabalhar aí nas suas ideias, tá? E a gente começa com quem? Um time super de peso aí, comandado por um super maestro. Fica aqui meu grande agradecimento ao senhor Sérgio Molinari,
que ele é o nosso embaixador do Hack pela Gastronomia, e ele é do Food Consult, e é ele que vai ser o grande mediador e vai apresentar esse time de peso, mas quero fazer meu agradecimento especial a ele, Marcelo, Nelson, deixo vocês aqui, porque agora me retiro da sala e fico só de butuca aqui ouvindo vocês, e que a gente possa ser dada essa largada aí com tudo, e que a gente possa chegar lá no final de setembro, muito felizes aí com esse grande banco aí de ideias e soluções para a gente dar essa guinada. Não está fácil, eu olho a carinha de vocês e vejo aqui, sinto muito assim o que cada um está vivendo, porque nós temos duas linhas muito fortes do Bom Gourmet. Área de cultura, onde a gente fala tendências, onde a gente tem aquele olhar aqui para o nosso consumidor, mas a gente tem uma linha muito forte que é o Bom Gourmet, negócios. Então a gente mergulha aqui na necessidade mesmo de toda essa cadeia, e a gente entende que tem um papel de ajudar a transformar. Contem com a gente, muito obrigada. Bom trabalho para vocês. Obrigado, Andréia. Tchau. Tá contigo, Sérgio. Legal. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ana. Obrigado a todo o time do Hack pela Gastronomia. Baita satisfação estar aqui. Na verdade, é um misto de satisfação e responsabilidade, né? Porque esse nome embaixador é um nome bonito, mas ele pressupõe trabalhar, não é só aparecer com um nome bacana na tela. Então, a gente acredita muito nesse tipo de iniciativa, a gente acredita muito, cada vez mais, aliás, que colaboração e cooperação são as chaves para tudo se recuperar e a gente poder olhar para um futuro melhor do que o que a gente tem vivido nesses meses, né? Não vou tomar muito tempo, né? Até porque o alvo aqui é a conversa da gente, mas rapidamente me apresentando, depois eu vou pedir para os meus três amigos convidados aqui para também se apresentarem, mas meu nome é Sérgio Molinari, eu tenho uma empresa de consultoria focada nesse campo de alimentação fora do lar, no food service. O nome da minha empresa é Food Consulting. A gente faz aconselhamento estratégico, a gente faz consultoria, especialmente em mercado, inteligência de mercado, inteligência competitiva, fusões e aquisições e cursos e palestras. Então, a gente é focado 100% nesse negócio. A gente tem a honra também de ser colaborador, colunista do Bom Gourmet, daí até o convite também para apoiar aqui no Hack. E a gente tem um canal no YouTube, depois de 50 a gente resolveu virar youtuber. A gente não canta rap nem nada assim, mas a gente criou um canal que é o Food Service com Sérgio Molinari. Sejam bem-vindos, se inscrevam lá depois. E já passando para a gente falar sobre o painel que a gente vai fazer, a gente tem 3 convidados aqui. Eu ia falar um pouco de cada um, mas eu acho que até para dar mais dinâmica, a minha sugestão é cada um se apresentar, né? A gente tem a satisfação de ter, junto com a missão de embaixador também, convidar vários mentores e várias pessoas para esses talks. Então, eu vou pedir para que cada um se apresente, e aí a gente pega e introduz a discussão que hoje tem como tema principal o planejamento financeiro, e aí a gente vai falando. Então, sempre para ser mais, para não priorizar ninguém em detrimento de alguém, a sugestão é sempre começar por ordem alfabética. Então, primeira pessoa em ordem alfabética é o Eli. Então, queria pedir que você, meu amigo, se apresentasse, falasse um pouco sobre o que você faz. Depois a gente vai para os nossos outros 2 amigos e a gente começa as perguntas e os comentários. Só o microfonezinho azul lá em cima, deve estar desligado. Agora ok. Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer estar aqui, podendo colaborar dentro do espírito que você falou de colaboração. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ana. Eu sou Eli, sou hoje responsável pelo IFB. O IFB é o Instituto Food Service Brasil. A gente existe há cerca de 7 anos e o nosso grande foco é trabalhar de uma forma estratégica e holística a visão da cadeia integrada, ou seja, a gente coordena junto no IFB os 3 elos da cadeia. A gente tem a presença da indústria, dos distribuidores e operadores logísticos, prestadores de serviços,
e os grandes operadores. Com isso, a gente procura trazer temas que permeiem esses 3 elos da cadeia, onde a gente discute, através dos nossos comitês e das nossas plenárias, todo um cenário de mercado, né, e temas que são tendências, são desafios, que talvez juntos a gente consiga endereçar as melhores soluções, ou pelo menos ter clareza de como é que a gente pode, principalmente num momento complexo como esse, achar soluções e alternativas para apoiar o setor. Fora isso, eu tenho uma jornada também na iniciativa privada, onde há 35 anos atuando nesse setor, nos 3 elos da cadeia, como empreendedor, intraempreendedor, na minha época como vice-presidente global da BRF, Sadia BRF, e nos últimos 5 anos desenvolvendo um projeto junto com o Pátria Investimentos, na consolidação do segmento de distribuição no Brasil, através de uma operação chamada Delis Food Services, hoje presente em 8 estados do Brasil, com 8 empresas e mais de 60 mil clientes. Esse é um pouco do meu histórico, é um prazer estar podendo contribuir, trazer um pouco de insights para essa nossa discussão. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Legal, Eli. Legal. Marcelo, só para fazer um comentário, eu estava tomando isso daqui, eu só não posso mostrar a garrafa, senão vira merchandising. Então, se você puder, por favor, se apresente, que todo mundo vai entender a piadinha inicial. Bom dia a todos, espero que o áudio esteja bom. Quero agradecer o convite, André, em nome da Gazeta. Realmente é um prazer também estar aqui. Eu atualmente estou como CEO na Água Mineral Ouro Fino, uma marca que é única no sul do Brasil e está entre as 10 maiores do país, 10 maiores engarrafadores do país, entre as principais marcas do país. Nós estamos desde 1898, então uma empresa centenária. Quando a Andréa comentou que a Gazeta é um jornal centenário, nós estávamos presentes na primeira edição da Gazeta. Eu tenho o orgulho de poder relatar que estávamos presentes na primeira edição e também na comemorativa de 100 anos. Eu tenho uma jornada também na indústria, uma jornada de 30 anos, que foi, na sua maioria, na Nestlé. Passei 25 anos na Nestlé e todo o período que eu trabalhei lá, o Ouro Fino sempre foi o sonho de consumo desse negócio de águas minerais. Então, com certeza não existe outra garrafa aí ao seu lado que não seja Ouro Fino, né? E estar participando dessa jornada, desse novo desafio que a Gazeta lançou, e para mim, uma iniciativa fantástica, e poder contribuir, principalmente com esse talk, trazer a nossa experiência, trazer a nossa vivência e os incômodos e oportunidades encontradas nesse período de tanta dificuldade. Obrigado. Legal, Marcelo, obrigado. E agora o nosso representante mor da Brasel, na seccional do Paraná. Essas palavras são bonitas, né? Seccional do Paraná. Seccional é muito estranho, né? Nosso presidente Nelson, né? Você, por favor, se apresente, porque, em que pese o público, obviamente, especialmente paranaense, já te conhecer de longa data, para a gente, na sequência, começar o bate-bola. Por favor, Nelson. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Bom Gourmet, que eu sempre digo é o nosso escudo e a nossa espada no setor de gastronomia aqui do Paraná, e notadamente aqui em Curitiba. Bom, eu sou o Nelson Goulart, estou presidente da nossa Associação de Bares e Restaurantes na seccional aqui do Paraná, da Abrazel, né? A Abrazel é uma das 10 instituições mais influentes hoje no Brasil. Nós tivemos durante toda a pandemia e estamos tendo um trabalho a nível nacional fantástico. Nossos associados, as direções locais, nós estamos em Londrina, estamos em Maringá, estamos em Guarapuava, em Foz do Iguaçu,
no litoral. São mais de 1.000 associados aqui no estado do Paraná. Eu tenho uma formação de publicitário, mas nos últimos 20 anos, eu tenho trabalhado com gastronomia. E tenho restaurantes aqui em Curitiba e na região metropolitana, e estou tentando formatar aquilo que a gente chama, em outros lugares, de restauranteur, né? Nós falamos muito de chefes de cozinha, e eu também cozinho, mas esse trabalho que a gente chama de restauranteur, do dono do restaurante, do administrador do restaurante, é um trabalho que necessita de ter uma formatação mais clara. É uma atividade fantástica, muito recompensadora e também muito difícil, né? O tema de hoje é bem sobre essa questão. Então, eu queria reiterar meu agradecimento e me colocar aqui à disposição para a gente ter uma conversa inspiradora. Legal. Obrigado, Nelson. Eu acho assim, só como comentário de transição aqui para a nossa discussão, eu acho que a conversa que a gente está tendo, né, logo na apresentação de vocês, acho que elas ajudam a muita gente que não sabe exatamente o que é um hackathon, talvez a entender um pouco a essência desse negócio do hackathon, né? Fundamentalmente é propor, né, ou levantar, desenvolver, propor ideias e soluções para determinados desafios. E que, nesse momento, a gente está falando fundamentalmente do desafio da recuperação do mercado, de olhar o futuro de uma forma mais promissora, esse nosso mercado de food service, de alimentação fora do lar, de gastronomia e tal. Então, na fala de vocês, a gente tem muito dessa essência. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os temas que a gente... O tema de hoje, né, e alguns subtemas que a gente escolheu para fazer justamente a abertura aqui do Hack pela Gastronomia. A gente escolheu aqui a guarda-chuva, né, de planejamento financeiro. Então, sem teorizar muito, sem falar muita coisa, vamos direto para uma primeira questão, que é o seguinte. Claro que a Covid-19, a pandemia, tudo que a gente está vivendo, obriga, né, a uma gestão financeira, a um cuidado com as finanças maior do que nunca. Mas fica um pouco assim a dúvida, eu queria até que ao longo da resposta vocês comentassem isso, fica um pouco a dúvida se o empresário, né, aí pegando até um pouco da fala do Nelson, se o restaurateur, se ele historicamente vinha dando também a atenção e a valorização necessária para esse tema, né? Então, fica isso como um pouco de pano de fundo. E aí um pouco do comentário que eu ia fazer para pedir a opinião de vocês, o comentário e tal, é o seguinte, nessa cadeia, né, que tem operador, que tem distribuição, que tem indústria, etc., a gente tem realidades muito distintas, né? Realidades de margens distintas, de ciclos de caixa distintos, de graus de liquidez distintos, etc. Então, pensando no mercado como um todo, ou se quiser citar um dos elos do mercado, quer dizer, qual a importância, no final das contas, desse negócio da gestão financeira, do planejamento financeiro, e especialmente como vocês entendem o estágio de desenvolvimento desse tema nas empresas? Quem levantar primeiro a mão, comenta. Vamos lá. Levantou, pronto. Então, vai lá, o Nelson levantou. Essa é uma forma diferente de mediar debate, tá? Aí eu vou admitir... Olha, que coisa legal! Começou diferente. Vai lá, Nelson. Não, eu levantei a mão, na verdade. Primeiro o Nelson fala, depois a gente... Eu levantei a mão, na verdade, porque eu queria dar um passo atrás um pouco nessa tua questão, que é a mais importante, sem dúvida, dessa nossa conversa. Mas o que a pandemia fez foi deixar claro, né, que, na média, aqui eu estou sendo gentil, na média, a maioria de nós não cuidava das questões financeiras de maneira profissional. E nós somos muito bons na cozinha, muito bons no salão, sabe? Mas não nos desenvolvemos. É raro. A Brasil agora está montando uma academia
para requalificação dos restaurantes, dos donos de restaurante, porque percebemos que nós somos bons em várias coisas, mas administrativamente a pandemia chegou e aquele equilíbrio frágil que se tinha de fluxo de caixa e tudo mais, era muito frágil, que vinha durando esses anos todos. No primeiro chacoalhão, nós caímos como maçãs podres, assim. Então, eu estou sendo bem duro nessa minha colocação, até para dar um chacoalhão forte, para que nós todos nos empenhemos em uma requalificação nessa área, principalmente na área da administração, né? A maior parte das pessoas estão com problema agora de conseguir capital de giro, exatamente porque não tinha uma administração bem feita, e aí não tem uma documentação, não tem um balanço bem feito, não tem noção de margens e tudo mais. E aí os bancos, e nós temos aí uma parceria com a Fomento Paraná, e a maior dificuldade nossa de conseguir ajudar os empresários é que eles não têm um controle, na média não têm um controle, não têm um cuidado. Então, é óbvio que é importante isso, mas a gente precisa ter claro que nós ficamos atrasados nesse processo, né? O ramo de restauração, eu chamo de restauração, como se fala em Portugal, é um ramo muito importante, emprega muita gente, é o ramo que mais emprega dentro do setor de turismo no Brasil, e a gente não se profissionalizou nesses últimos anos. São poucos os restaurantes que têm uma administração profissional. Legal. Sérgio, vai o Eli? Eu só queria pegar um gancho. A Claro. gente tem muitas informações no IFB que evidenciam isso que o Nelson está trazendo aí como provocação, né? Acho que o indicador o KPI que fica mais evidente nesse processo, principalmente nessa trajetória da pandemia e a forma como os segmentos, digamos assim, se expõem nesse processo, que é a questão que o Nelson está trazendo de profissionalização, é você ver o índice, a tendência de índice de mortalidade no setor de operadores independentes vis-à-vis a tendência que a gente tem hoje de índice de mortalidade ou de fechamento de negócios no segmento de redes mais estruturadas, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma correlação que é exatamente inversa à americana. Nós temos 80% do mercado que é independente, aproximadamente 19% que são redes, né? Como você sabe muito bem, são praticamente 750 redes. A gente tem indicadores de 4,5% de índice de mortalidade ou de fechamento de estabelecimentos nesse segmento de redes, e temos até pela própria informação de Abrazel, a ANR, patamares de 20% a 25% de tendência de fechamento de redes de operadores independentes. Então, acho que isso reforça e corrobora com o que o Nelson acabou de falar, né, onde a necessidade, né, o senso de urgência de profissionalizar, né, de estruturar um modelo de gestão dos operadores independentes, diante dessa pandemia, ficou absolutamente exposto, né? Voltando ao ponto que o Nelson colocou, e realmente eu enxergo que nesse momento da pandemia, na verdade, colocou luz, né, a dois grandes desafios, né? O primeiro, como o Nelson citou, né, o desafio primário para mim está no comportamental, né? O quanto o empresário se preparou para fazer a gestão do seu próprio negócio, né? Quanto ele conhece dele mesmo, quanto ele tem consciência dos pontos a serem desenvolvidos, quanto ele tem consciência das fortalezas dele. Na maioria das vezes, nesse ramo de atividade, a fortaleza está no salão, como muito bem disse o Nelson, está na cozinha, é um grande chefe, mas na administração, né, o quanto os profissionais pararam
para colocar foco na administração. E os resultados vinham naturalmente, de forma espontânea, mas sem um controle e uma gestão muito bem afinada. E aí fica muito fácil os desvios, e no momento onde a demanda pelo profissionalismo na área de administração e controle é muito mais forte, os impactos são devastadores, né? E aí, o segundo aspecto, né, primeiro o comportamental e o segundo realmente funcional. O quanto o dono do restaurante ou da cadeia, ele conhece de administração, né? E aí os desvios começam a vir em cascata, né? Porque a gente não conhece nosso ponto de equilíbrio, a gente não tem domínio dos números. E aí o Sérgio fez uma pergunta, fez um comentário que eu achei muito interessante, né? Quando a gente fala da cadeia de valor, quando nós falamos de impactos, de margens, um exemplo, Sérgio, de quanto é crítico e sensível a questão financeira para uma empresa como Ouro Fino, que é uma empresa de médio porte, né? Se eu cometer um erro referente a 1 centavo por cada litro que eu comercializo, né? Então, se eu alterar o preço em 1 centavo por litro que eu comercializo, se eu aumentar para menos, eu posso ter um impacto negativo de R$1 milhão no ano. Isso é suficiente para eu ganhar ou perder a minha guerra no ano. Então, essa sensibilidade, muitas vezes, ela não está presente no seu dia a dia. E quando vem um desafio maior, isso vem à tona, e aí sim, o índice de mortalidade acaba aumentando, os proprietários, eles percebem que ele não tinha o domínio tão grande da operação. E aí eu deixo aqui, né, um outro ponto para reflexão. Hoje, todo mundo está buscando recursos junto ao governo. E eu coloco que mais importante que conquistar o recurso é estar bem preparado para utilizar bem esse recurso. É buscar não mais do que você precisa, saber utilizar bem esse recurso e já estar com o seu planejamento pronto para a hora de fazer frente ao pagamento desse recurso. Senão vai vir uma outra onda posteriormente pela falta de preparação nesse momento. Legal, pessoal. Você sabe que eu estava esperando até se o Marcelo não tivesse feito esse último comentário trazendo o comportamental, eu ia justamente reforçar uma pergunta que estava no fundo da minha cabeça, que pensando um pouquinho naquele negócio aquele dilema antigo da Tostines, né? Se vende mais porque está muito fresquinho, ou se é muito fresquinho porque vende mais. E a pergunta que eu estava me fazendo quando o Nelson colocou o empresário, em boa parte, ele não é capacitado para administração porque ele não tem a consciência do quanto isso é crítico, ou ele não tem a consciência ou não toma consciência porque não está qualificado, porque ele prefere se qualificar em outras coisas no negócio. Eu acho que a pandemia talvez venha para mudar o status, né? Mudar o status, a grandeza do quanto gerir de uma forma mais profissional é crítico para ter êxito nesse negócio, né? Então, acho que essa é um pouco da fala que eu queria só encerrar essa pergunta. Vocês querem falar mais alguma coisa disso ou podemos ir para uma segunda, engatar nessa? Não, eu queria só fazer um comentário, Sérgio, até pegando uma carona num evento que teve semana passada, e aí eu parabenizo o Nelson pelo evento da Brasel, onde a Viviane da Falcone, juntamente com o Cristiano da NR, fizeram um debate sobre a questão de gestão no pequeno negócio, evidenciando que todo negócio pode, de alguma forma, ter um modelo de gestão estruturado
né, desde que haja, obviamente, essa intenção, né? E aí entra a questão comportamental, quer dizer, desde que a pessoa se conscientize da importância de um processo de gestão. E eu acho que esse cenário da pandemia, e mais do que o cenário da pandemia, mas o desdobramento dele ao longo do tempo, coloca esse tema de competência de gestão, capacidade de gestão em xeque. E o financeiro, ele obviamente, quer dizer, quando você tem uma crise, o caixa é o rei, né? É o que prevalece, porque é por aí que a empresa efetivamente quebra. E aí a gestão do caixa, ciclo financeiro, né, a revisão de todo o P&L da companhia, do seu negócio, a reengenharia de cardápio, enfim, a retirada da complexidade, tudo isso, né, olhando linha a linha de um demonstrativo de resultado, se faz absolutamente presente e preponderante. E você não precisa sofisticar, não precisa ter um PDCA, né, um plano de ação absolutamente complexo, com KPIs, mas ter o básico para poder gerir o negócio, especialmente num contexto onde o consumidor está com um comportamento hoje ainda desconhecido em relação a voltar ao mercado de consumo por questões ou de confiança, ou questões decorrentes de novos protocolos, com o novo normal, home office, etc. Você tem uma série de dúvidas de como esse comportamento vai acontecer. Então, você tem que, teoricamente, pensar agora no que a gente chama de um cenário mais crítico. E esse cenário ele vai prevalecer, pelo menos na nossa visão lá no IFB, até a gente ter uma solução científica para a questão da pandemia, que faz com que as pessoas comecem a sentir confiança plenamente de voltar ao consumo da alimentação fora do lar presencial. E aí vem, obviamente, todas as oportunidades que surgem a partir desse contexto. Mas essa é um pouco da minha questão, só para fechar um pouco da minha visão em relação a esse momento. Legal, super legal. Vou tentar engatar um pouco um tema no outro, né? E assim, nessa segunda rodada, estava passando um pouco pela cabeça da gente o seguinte: se a gente tirar uma foto, o que se pensava, né? O conjunto de empresas, eu acho que isso vale para restaurante, vale para distribuição, vale para a indústria e tal. Se a gente tirasse uma foto de janeiro, fevereiro desse ano, o quadro ou a expectativa que todo mundo tinha era um 2020 que ia ter um crescimento positivo, real, de uns 5% no mercado. 2021 não seria muito diferente, 2022 não seria muito diferente. A gente estava numa perspectiva clara de uns 3, 4 anos de recuperação. Não era um crescimento bombástico, mas de recuperação. Então, isso aqui é em fevereiro. E quando você tinha um quadro desse, na cabeça dos empresários estava um planejamento financeiro e geral até da empresa, olhando expansão, aprimoramento, investimento, aquisições e assim por diante. De repente vem uma Covid e a gente sai de uma perspectiva do mercado crescer 5% para uma perspectiva do mercado cair mais do que 30% nesse ano. E eu não quero nem tentar voltar mais ao que se deveria ter feito logo que a pandemia explodiu, né? Abril, maio e tal, mas pensando um pouco agora, quando a gente fala as decisões que eram de um dia para o outro, assim, fechar ou não fechar, demitir ou não demitir, essas decisões já ficaram para trás, mas a gente tem, pegando até o que você acabou de comentar, né, a gente tem provavelmente ainda uns bons meses com dificuldades, seja do ponto de vista de tráfego de clientes, do ponto de vista de limitação de operação, de alguns aumentos de gastos, de cuidados com os protocolos, com restrição de atendimento presencial e tal. Então, num cenário desse, olhando mais de agora para os próximos meses, na opinião de vocês, quais deveriam ser as prioridades
na gestão financeira dessas empresas do setor, né? E até pensando o seguinte, não só na gestão financeira, mas outras atividades que a gente possa desenvolver e que impactem no financeiro, que impactem na sustentabilidade financeira. Então, como é que vocês veem isso, meio que olhando de agora em diante, até pensando o seguinte, só pensando como hack, ou como hackathon, isso faz parte de ingrediente para alguém poder formular ideia ou solução. Então, como é que vocês veem essa questão da prioridade e ações em geral que impactam nessa saúde? Se eu puder começar de novo, vou levantar a mão de novo. Eu penso que... Ô, Nelson, a sua câmera está desligada. Desligada, bem lembrado. Está desligada? Tá. Mas aqui, para mim, está constando como ligada. Eu estou até me vendo aqui. Olha. Apareceu? Não apareceu. Bom, eu falo e é algum problema, porque aqui está funcionando. Talvez seja deu uma cortada. O que eu ia colocar a respeito desse assunto, eu acho que a resposta para a tua questão, que é importante, até falávamos antes de iniciar aqui, que quando você quebra uma perna, na hora você está naquela adrenalina, você nem sente tanto a dor, é dolorido, mas não é tanto. Aí depois você vai no hospital, coloca um gesso, aí o médico te receita um analgésico, e você ainda está na adrenalina, não está sentindo tanto. Quando você chega em casa, e dali alguns dias é que você vai perceber. Então, nós estamos agora nessa fase. O que nós estamos sugerindo para todos os nossos colegas do ramo de restauração é que agora é a hora de fazer um planejamento, né? E nós temos sugerido um planejamento por orçamento, fazer metas por orçamento, que é para ficar dentro de uma realidade que ela está se transformando. Então, fazer planejamento agora é fundamental. E esse planejamento não é só de orçamento, no sentido financeiro, econômico, mas um planejamento que envolva perspectivas para o negócio, que envolva recursos humanos, que no nosso caso de restauração, que é uma indústria, é um comércio e é serviço no mesmo lugar, nós empregamos muitas pessoas. Então, a nossa produtividade, o faturamento médio por funcionário é muito baixo, porque nós precisamos de muitos funcionários. Então, recursos humanos, marketing, controle de custos, planilhas, de fichas técnicas, ter noção de quanto realmente se gasta, questões de economia de gastos, tudo isso dentro de um planejamento, né? E um planejamento por orçamento, né? Olha, eu planejo faturar tanto, os colegas aí sabem bem do que eu estou falando, mas isso é, às vezes, uma novidade para a grande maioria dos nossos colegas. Olha, eu planejo faturar tanto, então quanto que eu vou gastar com isso, com aquilo, com aquele, com aquela linha, com aquela linha, com aquela linha? Se eu vou faturando mais, eu vou aumentando. Se eu vou faturando menos, eu vou restringindo. E isso para e passo, dia a dia, porque a mudança está sendo muito rápida em tudo. Nós tivemos edição de não sei números de legislações, restringindo horário, depois liberando horário, e fecha domingo e abre domingo, tudo muda muito rápido. Então você tem que ter um planejamento com um norte bem colocado, bem exposto, e fazer o caminho das pedras, e isso só é possível com um mapa. Tem que ter um planejamento, senão não vai chegar onde está. Esse é o momento, inclusive o hack chega nesse momento preciso, né? Os colegas que estão acompanhando, essa é a questão que é fundamental agora. Se você não tem um planejamento, né, não tem vento bom, né, para quem não tem rumo, né? Então, acerta um rumo no planejamento, faz ele por orçamento, coloca a questão de RH, de marketing muito importante. Muitos de nós gastamos 50 mil reais num forno combinado e não deixamos 500 reais para usar nas mídias sociais, né? Eu tenho um amigo que abriu um negócio
esses dias e gastou exatamente 50 mil no forno e não quis gastar R$300 no final de semana para impulsionar um anúncio no Facebook, no Instagram. Super, super verdadeiro, né? E eu acho que especialmente agora, considerando duas situações, né, Nelson? Uma delas, que é a competição maior do que nunca, porque a gente está falando de um bolo menor e você tem que buscar um espaço maior. E junto com isso, um outro ponto que eu acho importante colocar também, nessa questão até de não deixar de lado também considerar essas verbas ou esses valores destinados a impulsionamento, que é a diversificação do mix de atuação de um restaurante, né? Não só do restaurante, mas do restaurante, do distribuidor e assim por diante. A gente vai ter, muito provavelmente no futuro, tanto o restaurante, toda essa cadeia tendo que fazer mais esforços, mais canais, impulsionar mais canais de venda e etc. Eu acho que fica também esse ponto de preocupação, que se antes era para o restaurante era o atendimento presencial, hoje, no futuro, vai ser o presencial, vai ser o drive-thru, vai ser o delivery, vai ser o takeaway, vai ser um monte de coisas, né? Então, até em relação a isso, eu resolvi só fazer esse parênteses aqui, falando que não dá para deixar para decidir isso, ou para quantificar um pouco qual vai ser esse tipo de dotação de verba, né? Quem quer falar? Marcelo, Eli? Pode ser, Marcelo. Eu complemento. Então, tomando vantagem do que foi dito pelo Eli anteriormente e conectando com o Nelson, né? Um dos pontos extremamente importantes vai ser a simplicidade com que a gente vai ter que fazer as coisas para ter também velocidade. Mas isso não significa que pode ser feito de forma chutada e sem ter atenção aos detalhes, né? Porque tem uma frase que diz que o diabo mora nos detalhes, né? E muitas vezes a gente é penalizado pelos detalhes. Agora, algo que eu acredito que a gente jamais deve deixar de fazer agora é se desconectar do propósito de cada negócio. Então, no momento de dificuldade, é a hora que você tem que se conectar com o seu propósito e estar sempre atento para que essa turbulência momentânea não venha mudar a sua direção, não venha mudar aquilo que você idealiza. E voltando, somando ao que o Nelson apresentou, né, para mim é o momento de cada empreendedor revisitar seu plano de negócios, né? Restabelecer suas prioridades, restabelecer seus objetivos e metas, isso sempre com muita simplicidade. E para mim o mais importante disso é que ele tenha o autoconhecimento para diferenciar aquilo que ele é capaz de desenvolver daquilo que ele precisa de um profissional para desenvolver por ele. Que às vezes a gente sai correndo na ânsia de ter soluções rápidas e imediatas, acreditando que nós somos capazes de fazer todas as atividades e perdemos grandes oportunidades de, com pouco recurso, você trazer profissionais que dominam determinado tema, que pode trazer luz para você aquilo que te deixa vendado ao longo da tua vida. Legal. Eli? Sérgio, eu queria fazer aqui um compilado de algumas ideias que já foram mencionadas pelos demais participantes e, ao mesmo tempo, provocações como oportunidades para a turma do Hackathon, né? Eu acho que a gente tem aí uma combinação de várias iniciativas que são fundamentais num processo como esse, aliado ao que você falou. A primeira coisa para mim, a questão da disciplina financeira volta a ser o foco principal. Então, você ter o planejamento financeiro e, mais do que isso, uma execução desse planejamento disciplinado é fundamental, especificamente quando a gente está falando de necessidade de capital de giro para este cenário. E aí tem como sugestão um trabalho forte de relacionamento com a cadeia de valor é fundamental, né? Então,
ter um distribuidor parceiro, ter a indústria do teu lado, trabalhar junto, construir essa discussão de ciclo financeiro em conjunto e de forma colaborativa é uma coisa que a gente defendeu muito no IFB, uma vez que a gente tem lá os 3 elos da cadeia presente, né? Eficiência operacional para mim, é outra vertente fundamental, onde a gente tem a questão, como eu disse, de descomplexar o negócio, olhar, fazer uma reengenharia de cardápio, rever mix de produto, rever mix de marcas, entender exatamente aonde é possível mexer, aonde não é possível mexer, mas todo mundo passou por isso, né? A gente, outro dia eu estava vendo um live do Paulo Camargo, que é o CEO do McDonald's, e, por exemplo, o McDonald's reduziu 30% do seu cardápio. A Silvana aqui, que é minha esposa e é a CEO da Le Pain Quotidien, reduziu 25% do seu cardápio, né? Pensando efetivamente na jornada da porta para dentro, como é que isso poderia trazer uma simplificação, uma melhoria de eficiência, uma melhoria de produtividade no seu negócio. Outra frente que eu acho que é fundamental é agilidade e adaptabilidade. A gente tem muita incerteza ainda pela frente, especialmente em relação ao comportamento do consumidor, como ele vai se comportar. E isso, obviamente, tem uma correlação direta ao fluxo de geração de valor do seu negócio. Quer dizer, se você não tem o consumidor presente no seu negócio, como é que você se adapta a isso? Como é que você se estrutura no seu orçamento, no seu budget, para que o teu gasto com pessoal, com brigada interna se adapte a essa nova realidade, e como é que você vai buscar, como você falou, esses novos modelos de atendimento através principalmente do novo universo de tecnologia presente. Então, você tem delivery como sendo um fator extremamente desafiador, principalmente por conta das taxas dos marketplaces. Então, tem aí que se pensar numa forma híbrida de ter o seu delivery próprio, proprietário, juntamente com a questão das plataformas, sempre administrando o share de cada um deles. Tem a questão do takeaway, tem a questão dos kits, tem a questão de grab and go, enfim, tem vários modelos que realmente agora se tornaram uma nova realidade, e aí você tem, dentro desse universo, uma série de startups que estão desenvolvendo ferramentas, tecnologias para ajudar o pequeno transformador, muitas indústrias, inclusive, sendo um meio indutor. A Ambev está fazendo esse trabalho, a Heineken está fazendo esse trabalho de trazer ferramentas de tecnologia para o pequeno operador, uma vez que esse mundo ele tem um delay em relação ao varejo, no que tange a tecnologia. E acho que o último ponto que é fundamental é não perder o foco na jornada do consumidor. Então, assim, procurar entender cada vez mais esse comportamento do consumidor nas diferentes ocasiões de consumo da alimentação fora do lar, né? Entender os day parts, entender como ele vai se comportar em cada período do dia, porque se ele não está, por exemplo, de forma presencial no escritório, ele está em casa. Então, a gente tem visto que algumas ocasiões de consumo para delivery tem começado a se sobressaltar, que é o café da manhã ou o snack no meio da jornada da manhã, a jornada da tarde, além das refeições tradicionais, onde ele tem buscado o delivery, principalmente final de semana, à noite, de forma mais compartilhada e familiar. Então, acho que tem uma série de oportunidades para se juntar, para se aproximar do mundo da tecnologia, com novos insights, novas ideias, se reinventar. É um momento de se reinventar. Eu acho que o mundo não vai ser o mesmo daqui para frente, e vai ser necessário você buscar esses novos formatos, essas novas tecnologias, para você poder tá entendendo a dinâmica de consumo do seu negócio, sem deixar de olhar, obviamente, da porta para dentro, tudo que você pode melhorar
em cada linha do seu demonstrativo de resultado. Exemplo, aluguel. Aluguel sempre foi um custo relevante do segmento, em torno de 8% a 10%. Hoje você tem uma oferta de pontos, você tem um excesso de oferta de pontos de venda, talvez seja uma oportunidade de rediscutir aluguel com os proprietários. E assim em cada uma das linhas do seu negócio. Então essa é um pouco da minha visão, tentando resumir aí, provocando muito da turma que está nos ouvindo, com potenciais oportunidades para se explorar em termos de tecnologia, tecnologia voltada para a gente, tecnologia voltada para a gestão, tecnologia voltada para a venda e, por que não, as tecnologias voltadas para o push, né, da venda através das mídias sociais, como tem várias startups fazendo isso muito bem. E por que não? Olha, só uma coisinha, e por que não até a tecnologia aplicada à gestão de empreendimentos menores? Sem dúvida. Eu acho que assim, eu ouço um pouco tudo que a gente está falando aqui e eu fico me perguntando o seguinte: se eu sou um cara de uma empresa, de uma micro, pequena empresa, como é que eu converto, como é que eu traduzo isso que a gente está falando aqui no Toque em alguma coisa que eu consiga fazer? Eu tenha um mínimo de capacidade, que eu tenha um mínimo de ferramenta para fazer. Então, eu acho que fica até uma provocação para quem vai participar do hack, para pensar em soluções que a gente possa distribuir para milhares e milhares e milhares de estabelecimentos que não têm esse know-how, que não têm ferramenta, que não têm esse conhecimento. Então, fica aí uma encomenda para o hack, né? Eu queria só, Nelson, só complementando o que eu esqueci de falar nesse ponto que você tocou, Sérgio. Tem para mim uma empresa que está fazendo um trabalho fantástico, né, de acessibilidade e democratização de ferramentas de gestão para o pequeno operador, que chama-se Stone. A Stone, se você entrar no site da Stone, você vai ver lá uma série de empresas que eles estão adquirindo com o objetivo de ajudar na gestão do dia a dia da operação. Mais recentemente tem a questão da Lynx, que é uma discussão ainda a ser definida, mas se você olhar, você tem M-Varanda, você tem uma série de ferramentas de tecnologia para gestão de um pequeno negócio que podem ajudar e muito no dia a dia da operação de um pequeno transformador. Legal. Eu queria dar duas colaborações. Uma, a questão do delivery e a questão da alimentação dentro do lar, nós fazemos uma distinção muito clara. Comer é um ato gregário. Existe a comer por necessidade e existe o comer por uma necessidade que não é física, que é outra necessidade, a necessidade da experiência. Foi citado aqui o McDonald's, né? O McDonald's, essa semana passada, tivemos uma conversa e eles se reposicionaram, que eles querem agora ser o local de experiência. Nós já temos dividido aqui na Brasel os restaurantes nesses dois tipos. Um restaurante que é de alimentação, aquele do almoço, de comida aquilo, que a pessoa no intervalo do trabalho vai se alimentar, que tem toda uma característica, que vai em uma direção, e você tem um restaurante de experiência. Essa mesma pessoa vai almoçar para se alimentar e à noite sai com o marido e vai num restaurante para se divertir, com um casal de amigos, ou para conversar. Então, comer é um ato gregário, é a única coisa que você faz na frente dos outros. Né? Não existe mais a praça. A Ana Arendt dizia, né, que não existe mais a praça para onde se conversar. As pessoas não ficam mais na janela, nem com cadeiras na calçada. Elas se encontram nos restaurantes. O restaurante é um espaço social essencial da cidade. Né? Os restaurantes e os bares. Então, essa questão da continuidade, agora eu entro no outro ponto, e quando eu falava de planejamento, então, primeiro tem que ver em qual desses dois tipos de restaurante você está. Em ambos, você pode usar
como uma linha de auxiliar, delivery e tudo mais, para complementar o teu faturamento. Você é uma dark kitchen, que não tem salão. Agora, se você tem salão, você tem que complementar, né? Existem alguns casos que o salão é bem pequenininho, o delivery bem grande, inverso. Alguns lugares não tem delivery, né? Eu, por exemplo, um dos meus restaurantes não tem delivery. Não faço, eu não consigo entregar o que eu faço. Eu não consigo entregar o que eu faço na casa da pessoa, a não ser que tenha uma festa lá. Aí eu mando uma paella gigante, né? E aí é uma festa. Me chama, viu? Então, me chama, tá? E me chame. A todos nós, né? Esse negócio de mandar uma paella gigante e não chamar... Vamos mandar uma paella gigante para todo mundo. Não é legal, O pessoal da Porto a Porto patrocina, e o Pedro, esse final de semana, pegou e levou, foi um bacalhau lá, e ele queria fritar os bolinhos, então ele me pediu a massa para ele fritar em casa. Certamente estava lá com a família, aí ele foi buscar, fez takeaway, mas nesses casos eu entrego. Agora, a pessoa pediu uma paella porque está com preguiça de cozinhar e vai comer sozinha em casa... eu não estou nesse ramo. Esse não é o meu negócio, né? Esse não é o negócio do meu restaurante. Mas falando como um todo do negócio, claro que tem os restaurantes de almoço que são extremamente importantes, né? No Brasil, a questão do self-service, do comida a quilo, é uma coisa impressionante. Não existe paralelo no mundo ocidental aí, próximo do que nós fazemos aqui, e são trabalhos fantásticos. Então, essas duas questões, ter claro em que ramo que você está, né? Ter claro em que ramo você está, e essa questão de você ter um norte, daí aonde que eu quero chegar, aonde que eu vou, e com a simplicidade. Eu adoro essa palavra, eu sempre me esqueço dela, viu? E aí sempre alguém está me lembrando, isso é um sinal, né? Porque ser simples é o máximo da sofisticação. Legal. Muito legal. E eu estou acompanhando um pouco aqui também alguns comentários que vão entrando pelo chat, né? Eu acho legal pegar um pouco, até assim, em um minutinho, só um comentário que é: o delivery, ele é um animal, né, uma parte do nosso negócio maior do que ele era antes. Ponto. É fato. Né? Do nosso negócio como mercado, o que não significa que a importância do delivery para todos os tipos de estabelecimentos seja o mesmo. Né? Então, acho que isso é uma coisa... Eu sinto um pouco a necessidade de falar isso, porque às vezes de tanta live que aparece, tanta pesquisa importante, tanto comentário, tanta mídia, às vezes a gente forma um entendimento de que algumas coisas são absolutas. Então, daqui a pouco não existe mais atendimento presencial, não existe experiência, só existe delivery, ou, né, as questões do o mundo acabou porque a pandemia pegou a gente nesse ano de calças curtas. Tem que tomar um certo cuidado, porque a gente gosta muito das necessidades, das informações extremas. Tudo que é excepcionalmente maravilhoso, tudo que é excepcionalmente tragédia. Né? Então, acho que é legal a gente moderar e dizer: o mais importante é conhecer o teu negócio, qual é o teu posicionamento. Mas eu queria voltar aqui para o tema de planejamento financeiro um pouco mais na veia, até porque antes que alguém me cutuque, eu sei que a gente já chegou teoricamente na hora de terminar, mas eu vou me permitir estender um último bloco aqui para a gente discutir. Eu vou juntar dois assuntos num só. Um é no mínimo interessante de discutir, que é o seguinte: a gente está se debatendo para ver qual é a melhor saída que nós, como empresários, e o setor como um todo, conseguimos ter de um período aí de pandemia, que a gente já não sabe quanto tempo leva, exatamente até quando que a gente ainda vive impactos grandes da pandemia, né? E falando um pouco na linha do que o Eli comentou, enquanto a gente não tiver uma saída científica, eu acho que a gente ainda vive uma turbulência grande. Então, mas o primeiro ponto é: eu sei que a gente está no meio do olho do furacão ainda, mas tem um futuro pela frente e tem muita gente acelerando já. Né? Já tem gente acelerando. A gente já tem informações que não falam especificamente do nosso ramo, mas que a gente já teve esse ano a abertura de 600 mil empresas no Brasil. Eu não estou falando de 60
nem de 6 mil. 600 mil CNPJs novos, alguma parte disso deve ser no nosso ramo, e a gente já conhece alguns planos de investimento de empresas para o ano que vem. Até hoje a gente tem uma live no final do dia com a Boali que dobra em 1 ano e meio, coisas desse tipo. Então, eu queria, como parte dessa resposta final, dessa questão final, uma visão de vocês o seguinte: é hora, não é hora? Como é que eu penso em investimento na hora que a gente está pensando em sobrevivência ainda? E juntando com esse tema, o outro que eu ia provocar, que é sobre colaboração. Essa palavra saiu da boca de vocês três durante a conversa, e eu acho que esse é um ponto crítico, que é enxergar a cadeia de valor como um todo e como que cada um deveria enxergar quem vem antes e quem vem depois na cadeia para ter uma vida financeira melhor para o negócio. Então, Marcelo, quer começar você? Se não, Nelson levanta a mão. O Nelson já levanta a mão. Posso? Levanta a mão. Só pode levantar a mão se mandar entregar uma paella para cada um agora. Mesmo não tendo delivery o negócio dele. Posso começar certamente. Quando a gente fala de crise, essa pandemia eu não vejo como crise, mas uma oportunidade. E voltando à fala do Eli, quando diz nós não podemos deixar de lado a jornada do consumidor. Então, o nosso grande foco para todo e qualquer negócio está focado no consumidor. O que o consumidor busca hoje? Isso está alinhado ao propósito da minha empresa, Eu não conhecia o Nelson ainda, mas aparentemente, ele consegue transmitir para a gente o prazer que ele tem no negócio dele, de gerar experiência, de conectar pessoas, de levar aquele bem-estar para que aquela pessoa que ele atenda se sinta única dentro do negócio dele. Então, esse é o momento de você identificar quais são as reais necessidades do consumidor, o que ele realmente busca, o que ele está disposto a pagar por cada um desses diferentes serviços. E você se posicionar, investir e transformar esse momento difícil numa grande oportunidade para sair à frente dos concorrentes. O mais importante é você sempre estar um passo à frente da sua concorrência. Então, aqueles que não pararam de se capacitar e de se preparar, essa pandemia para eles é algo que eles absorvem dentro do planejamento deles, que eles sempre fizeram. Vai um tema simples, mas gestão de crise, Nas grandes empresas, um comitê de gestão de crises, ele é permanente. Então, a todo tempo está sendo preparado. Em dezembro, eu tinha colegas já discutindo os efeitos que teriam no caso de uma pandemia. Quando a China começou a anunciar, muitos já começaram a se preparar. Então, quem sai na frente, quem está um passo à frente, vai conseguir capturar muito mais de qualquer mercado novo ou do seu próprio mercado. Isso pelo diferencial que você vai trazer. Então, um pouco é esse o resumo do que eu penso, para não me estender e dar oportunidade para o Nelson levantar a mão já e depois o Eli complementar. Legal. E deixa eu só colocar um pimenta aqui. Enquanto a gente está falando da questão de colaboração, entrou no chat uma pergunta que é unir forças, ou atuar em colaboração com o concorrente também é uma alternativa? Também faz parte do escopo de como a gente deveria pensar ou não? Então, deixa eu concluir já. Da minha opinião, o concorrente ele pode ser um complementar. Trabalhar junto com o concorrente nem sempre é ruim. Você destruir o concorrente, isso não é bom. Mas você buscar quais são as sinergias que você pode ter. Existe uma infinidade de formas de você trabalhar com o concorrente, buscando as sinergias e potencializando o mercado que talvez estava até escondido. Mas os especialistas na área podem complementar melhor. Vai ali, pega logo o bastão. Bom, eu acho que muito do que o Marcelo falou, para mim, faz todo sentido. Acho que a gente tem hoje... primeiro, toda crise tem início, meio e fim. Não existe crise
eterna, né? A gente tem, certamente a gente tem já até hoje, hoje o dia que a gente tem um pouco mais de previsibilidade de quando a gente vai encerrar o ciclo dessa crise. Então, quando você olha a questão da crise, você tem que olhar os dois lados, o copo cheio e o copo vazio. O copo vazio é muito do que a gente discutiu aqui, que é como é que eu posso fazer a lição de casa e deixar o meu negócio ajustado para esse cenário mais desafiador e complexo. E o copo cheio como é que eu posso pensar em planejar a evolução do meu negócio a partir de agora, sabendo que tem uma série de oportunidades na mesa. Hoje você tem uma realidade onde, digamos assim, o fomento ao investimento ele está sendo extremamente beneficiado por um contexto de juros baixos, investimentos, novos modelos de funding e de potenciais financiadores para esse investimento, como family offices, venture capital, private equity. Então, você tem uma série de elementos novos para poder suportar esse crescimento, ou esse investimento numa jornada de crescimento que você não tinha no passado. Então, você tem um contexto muito favorável, na minha opinião, então não dá para deixar de lado essa oportunidade, só tem que estar, digamos assim, adaptado ao contexto, tá certo? Tem que olhar exatamente qual é a oportunidade, aonde você pode eventualmente evoluir com o seu negócio, para que lado, para que sentido, para que novo modelo, enfim, isso tem que estar muito bem embasado para você não errar, né? Ou para você errar o menos possível, porque errar faz parte do risco, faz parte do processo de inovação, então errar está dentro do empreendedorismo. O problema é como é que você se planeja para errar menos ou errar de uma forma que não afete a saudabilidade do seu negócio. E para concluir, eu queria retomar esse ponto que você falou da colaboração, Sérgio. Acho que o maior exemplo disso com a atitude, a gente viu no programa Nós, da Ambev, quando se juntou 8 empresas concorrentes, como, por exemplo, Coca-Cola e Ambev, como, por exemplo, Aurora e BRF, tentando ajudar a fomentar o fluxo financeiro e de geração de caixa para as empresas através de extensão de prazos de pagamento, descontos específicos em determinados SKUs que têm uma relevância na curva ABC do seu cliente. Enfim, você vê que é possível fazer. A gente sabe, por exemplo, quão acirrada é o mundo da briga entre as cervejas. E você vê que eles se juntaram para poder ajudar a colaborar. Isso é que a gente vem fomentando lá no Instituto desde o início, né? Tanto é que a gente vinha com uma jornada para construir uma outra frente, uma outra iniciativa que acabou sendo incorporada de alguma forma pela Abad, né, onde a gente teve o apoio lá do Paulo, da Brasel, a gente teve o apoio da NR, do Cristiano, mas acabou não tendo a repercussão porque não tinha, talvez, a forma como ela foi feita não foi a mais eficaz, entendeu? Mas eu acredito muito que é fundamental, num cenário como esse, a gente se juntar, a gente buscar sinergias, a gente entender como é que a gente pode se complementar, porque no final do dia, um operador que deixa de existir afeta toda a cadeia. É o distribuidor que perde o cliente, é a indústria e, consequentemente, vai vender menos, e a indústria que vai vender menos para esse distribuidor. Então, o ciclo virtuoso, ele interessa a todos, e por isso a importância da gente estar juntos, olhando para o mesmo lado e procurando achar soluções compartilhadas e colaborativas para fazer com que a cadeia ela volte a ter um ciclo virtuoso, que é aquilo que você estava falando. Nós vínhamos numa trajetória incrível de recuperação do setor, depois de 2 anos muito desafiadores, que foi o ano de 16 e 17. 18 a gente começa a sair, 19 foi um ano já de crescimento real importante, e a gente tinha, para 2020, uma perspectiva fantástica.
A gente acredita agora, pelos nossos cenários, que talvez a gente consiga voltar a 19 em 22. É desafiador, mas isso só vai acontecer se a gente trabalhar muito juntos, de forma muito colaborativa, trabalhando no sentido de ajudar e buscar o máximo de sinergia para que o setor volte a se recuperar. Essa é um pouco da minha visão. Obrigado, Eli. Nelson. Vamos lá. Essa pergunta da concorrência... Vamos lá. Oi? Sumiu a sua imagem. De novo? Mas vai lá. Vamos lá. Essa questão da concorrência é uma pergunta sob medida para a Brasel. Né? Sob medida. Nós somos uma associação de donos de restaurantes. Mas como é que isso é possível? Não são todos concorrentes? Que nada. Nós estamos no mesmo ramo, que é fazer as pessoas saírem de casa para se alimentar e se divertir. Então, toda vez que alguém sai de casa, nós todos ganhamos. Toda vez que alguém sai para se divertir, nós todos ganhamos. Então, nós estamos no mesmo ramo. A Brasel é a prova viva de que é possível uma colaboração, mas muito eficiente, muito eficaz, que entre aquilo que a gente chamava de concorrentes, né? Então, é bonito de ver os nossos grupos, por interesses, como um ajuda o outro. Em coisas simples como, entupiu aqui a cozinha, alguém indica o encanador e tal, e pum, 3, 4, 5, 6, indicam na hora ali. Então, de coisas simples assim, até recomendação de funcionário, e coisas até administrativas, partilha de informações. Hoje a gente consegue preços melhores com a Ouro Fino, por exemplo, né? Porque nós conversamos um com o outro, né? Fica difícil para ele fazer um preço diferente para mim e fazer para outro se a gente conversa, né? Então, a questão da concorrência é o contrário, ela é somatória. Existe exceção em tudo, é óbvio, mas a concorrência é somatória. A Brasel é uma prova viva disso. Agora, com relação à questão do futuro, aqui, no começo da nossa conversa, a gente falou de vontade. A gente tem que, enquanto empreendedor, tem que ver se você empreende por vontade ou por necessidade. São duas coisas completamente diferentes, que vão dar resultados completamente diferentes. O que nós temos sugerido para os nossos associados, nesse momento de planejamento, é, primeiro, identificar essa questão. E ela vai determinar o restante da conversa. Mas é importante investir na alma do teu negócio. Quem você é no teu bairro, quem você é na tua região, que tipo de gastronomia você faz, qual é o tipo de atendimento, mais cordial, mais próximo, mais descontraído, mais sofisticado. Quem eu sou? Qual é a alma do meu lugar? Eu coloquei uma plantinha, eu cuidei da mesa, eu arrumei o meu restaurante, eu botei um quadro novo, eu conversei, eu fui na paróquia do lado visitar, bater um papo, ver se não estão precisando de alguma coisa, se que eu possa estar ajudando. Né? Que restaurante que é o meu? Que alma que ele tem? É isso que as pessoas vêm procurar. Porque o alimento para o corpo e o alimento para a alma, e isso é muito, muito importante. O nome restaurante já vem de restauração, de restaurar a saúde. E vamos pensar na saúde mental, vamos pensar na saúde do corpo. Então, o principal investimento a gente falaria na sua marca, e eu digo na sua alma. Né? Nós temos aqui participando uma empresa que tem uma alma fantástica, que é a Ouro Fino. Eu, como paranaense, curitibano aqui, que tomou banho no Rio Belém quando era criança, aí eu conheço a Ouro Fino desde sempre. Então, é uma marca que tem alma, e a gente sente, a Ouro Fino é nossa, né? A Ouro Fino é nossa. E eu tenho que meu restaurante no meu bairro, o meu restaurante no centro da cidade, ele tem que ser daquela comunidade. Né? Ele tem que ser nosso. As pessoas têm que se preocupar com a comunidade e a comunidade se preocupar com a gente.
nós oferecemos emprego, nós oferecemos os nossos produtos, nós cuidamos da calçada na frente, nós cuidamos dos nossos vizinhos, participamos da segurança do bairro. Nós temos que ter alma. E é esse o principal investimento agora. Mas primeiro tem que ver se você está com vontade de fazer, se essa vontade é por necessidade ou por paixão, por querer mesmo, fazer algo, evoluir, ir para frente. E aí ter essa participação na comunidade, no sentido de, olha, eu sou um restaurante, eu faço parte dessa comunidade, eu sirvo aqui, olha, meu estilo de comida é esse, é assim que eu gosto de trabalhar, eu compro de quem tem perto de mim, se tem, eu compro, eu participo, eu atuo, eu construo aqui. Então, o meu negócio é um tijolo no meio desses tijolos todos, e que nós vamos construir, e vamos voltar agora da pandemia, assim, muito mais fortes e muito mais estruturados. Mas tem que ter alma. Uma casa vazia de alma não vai se sustentar. Ainda mais nesse período que vamos estar enfrentando aqui a partir de agora. Super legal, Nelson. Pessoal, eu adoraria a gente continuar, mas a gente já está aí a 1h40 de conversa quase, quase 1h30. Eu vou pedir a gentileza de você, primeiro, obviamente, agradecer profundamente, sinceramente, o tempo de vocês, o envolvimento com o tema, com a conversa da gente, que simboliza muito da colaboração, do espírito colaborativo com o mercado. Ninguém está fazendo aqui porque ganha um centavo a mais, mas sim porque quanto melhor a gente fizer com que esse ambiente no qual a gente vive seja melhor para todo mundo, né? Eu queria, ao mesmo tempo que eu agradeço, queria só abrir aí o último minutinho para a consideração final de cada um de vocês. E eu queria pedir que essa mensagem final tivesse como endereço os prováveis participantes do hack. Qual a mensagem de vocês para quem nesse momento está pensando se tem alguma ideia, alguma solução, alguma coisa para oferecer ou para sugerir aí ao longo do hackathon que começa na semana que vem? Então, quer começar, Eli? Posso começar, Sérgio. Queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer conhecer aqui o Marcelo e o Nelson. Marcelo, eu estava comentando com o Sérgio que nós, na época de Sadia, tivemos uma parceria com o Ouro Fino. Então, vendemos bastante água no varejo naquela época, eu me lembro. Eu vendi a minha empresa para a Sadia, que era a Miss Daisy, e eu me lembro que estava no grupo de marketing que discutiu a estratégia de água. Nelson, foi um prazer. Eu queria só agradecer também a André e a Ana. Eu queria simplesmente fazer esse fechamento, Sérgio, dizendo que a gente está nesse setor há 35 anos e a gente lutou muito, né, as entidades, Paulo, eu, Cristiano, a ABF, com as redes, para que a gente, Cindy Rio, Fernando Blauer, para que a gente a gente conseguisse mitigar muito dos impactos que essa pandemia trouxe para o setor. Então, a gente precisa mais do que nunca ter o otimismo e acreditar que a gente vai sair dessa mais fortes e mais unidos, né, desse grupo, dessa iniciativa. Hoje tem um grupo que se reúne toda segunda-feira com todos os presidentes das entidades, e isso tem trazido aí uma série de benefícios que vão certamente no futuro ser colhidos pelo setor. Então, não deixe de acreditar no food service. Isso é fundamental. Não deixe de apoiar, não deixe de acreditar. Como eu sempre digo, a crise tem começo, meio e fim, e a gente vai chegar no fim em breve. E para os nossos participantes aqui, o principal insight que eu trago olhe para dentro de um estabelecimento, e tente entender como ele funciona, e tente imaginar como você pode ajudar. Como você pode ajudar a simplificar, como você pode ajudar a ser mais produtivo, ser mais eficiente, como é que você pode ajudar a aumentar as vendas. E aí tem muita coisa acontecendo nesse mundo das startups voltado para o food service. Nós mesmos lá no IFB montamos o Comitê de Transformação Digital e é um sucesso. Tem briga de gente querendo participar desse comitê
porque o Food Services efetivamente está se inserindo no mundo da tecnologia. Então tem muita oportunidade, acho que vale a provocação, né? Olha para dentro de um negócio, e sem, obviamente, a gente está falando aqui muito do dia a dia da gestão, mas eu concordo com o Nelson, não dá para perder a paixão, não dá para perder a experiência que é estar num ambiente como alimentação fora do lar, que é a maior rede social do mundo. Eu digo, quando o pessoal fala, mas o Face é a maior... Não é! A maior rede social do mundo é você se conectar com as pessoas num momento, numa ocasião, ou de um happy hour, ou de almoço, ou de um jantar, onde você está com os amigos, com a família, etc. Essa é a maior rede social do mundo. É o ambiente da alimentação fora do lar. Então, a gente precisa estar junto para sair dessa. É isso esse é o meu recado final, e eu agradeço muito aí a oportunidade. Obrigadão, Eli. Deixa eu dar meu recado final, para a gente dar oportunidade para o Nelson, que é o grande representante aqui no Paraná, em Curitiba, principalmente, fazer o fechamento. Mas, Eli, eu estou no negócio de águas minerais já há bastante tempo, e você não imagina, na época eu estava na concorrência, quando vocês lançaram a Água Sadia. Que balde de água fria que foi na gente naquela época. Agora estamos perdidos, né? Entrou alguém em peso. E foi para vocês na época que foi desenvolvida essa garrafa. Ela só não tinha a mesma cor. Mas isso faz parte da história e é bem relevante. E obrigado por vocês também terem compartilhado comigo experiência e conhecimento. O Nelson, primeira vez que eu ouço ele, e para mim internalizou muito a paixão que ele tem pelo negócio. Assim como a Ouro Fino é um ícone, é uma marca icônica que ela é do paranaense. E o paranaense valoriza muito isso. Então, isso são prazeres que a gente tem na vida que ninguém leva. E se a gente não inserir isso nas decisões de negócios, a gente também não chega a lugar nenhum. Então, minha recomendação para os participantes é que eles entrem nesse processo com mentes e corações abertos, né? Para buscar as oportunidades, para buscar o novo, para se superar, para evoluir, e com muita paixão. E que continuem buscando conectar pessoas que, se você leva para o consumidor aquele bem-estar e aquele prazer, você vai encontrar qual é a ocasião de consumo que vai atender bem. Então, tudo tem um equilíbrio. Parabéns aos organizadores desse talk. Para mim foi um prazer compartilhar aqui com vocês, e me coloco à disposição de vocês compartilhar mais. Viu, Nelson? O que precisar, pode contar comigo para compartilhar. Dentro do que eu conheço, eu posso compartilhar com vocês ou com quem de interesse em prol do crescimento, dos negócios. Legal, obrigado, Marcelo. Nelson, ficou você como porta-voz do encerramento. Tá, Puxa, que responsabilidade. Deixa eu só fazer um comentário, desculpa, Nelson. A gente vai fazer só uma lembrança de alguns pontos que a Andrea fez logo na abertura. A gente vai voltar para alguns pontos, porque muitas pessoas entraram ao longo da discussão da gente, para resgatar alguns dos temas que ela falou. Então, a gente tem mais uns 3 minutinhos no final, depois do Nelson, para fazer o encerramento final. Mas eu acho que é importante, especialmente porque traz informação para quem quer participar e e também participar do conteúdo e das atividades de agora em diante. Então, fala um pouco na sequência de você, eu falo, Nelson. Ok. A responsabilidade é grande aí agora. Essa minha mensagem final é para quem não está ainda no hack. Né? Mas como é que essa mensagem vai chegar? Bom, vocês que estão, por favor, converse com seus colegas, vamos ser associativos. Fala, olha que legal, eu assisti, vai lá, entra, tá aqui o link, manda lá no WhatsApp, faz a coisa girar. Porque o que é importante nesse momento é a gente ter uma organização, ter uma união, agir de maneira organizada, de maneira produtiva, para frente. Né? Então, vamos convidar todo mundo para participar. Esse desenvolvimento do setor,
eu tenho certeza que essa perna que a gente quebrou agora vai calcificar, vai ficar jóia, nós vamos estar correndo ali na frente, vamos estar correndo novamente. Mas, por enquanto, a gente vai precisar de um ajuda do outro, e isso eu espero que continue. Talvez, e essa é uma esperança um pouco fundamentada, um pouco no sentido altruísta, mas talvez o grande legado dessa situação incrivelmente fantástica que nós vivemos nesses últimos meses é esse sentimento no nosso setor, esse sentimento do quanto nós somos importantes na comunidade, do quanto é difícil gestar e gerar um negócio, fazer gestão de um negócio como é o nosso, por mais pequenininho que seja, ele é difícil. E outra coisa, e talvez a mais importante, que a pandemia vai deixar é esse sentimento de pertença, esse sentimento de colaboração que vai... Caiu. Não, olha, eu posso dizer... Caiu, Nelson. Que pena. No meio de quando ele está falando de sentimento de pertencimento, de colaboração, ele cair, das duas, uma. Ou é o concorrente dele que não enxerga a colaboração, é uma brincadeira, pelo amor de Deus, ou é a tecnologia que, quando falha, deixa a gente na mão. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se ele ainda vai conseguir se conectar, eu vou só avançando em alguns avisos, a hora que a gente perceber que ele entrou, ele faz o fechamento final dele. Mas, assim, então, novamente agradecendo vocês, e queria só deixar os avisos do primeiro, lembrando o que é o nosso Hack pela Gastronomia, né, que é uma iniciativa do Bom Gourmet, e que tem como principal objetivo aqui buscar soluções reais para a cadeia de food service, né, especialmente por conta dos impactos que a pandemia acabou gerando nessa cadeia e tal. É um evento, o Hack é um evento totalmente online, que tem um hackathon que começa no dia 12 e vai até o dia 16 agora de setembro, tá? O Nelson está voltando, agora eu só terminar. Nelson, eu vou só terminar essa frase e eu já abro para você novamente. Tá? E lembrando que a gente tem como patrocinadores masters a Gold Food Service, a Paganini, Connect Pay, Compra Food Service da Unilever. E os desafios do Hack são patrocinados, como o André já tinha comentado, pela Jasmine e pela Electrolux, e toques como esse é o primeiro da série, mais de 15, que são patrocinados pela Ouro Fino. Você quer terminar? Você caiu exatamente no momento que você falava de colaboração, Nelson. Não, eu acho que faltou só a última palavra, que é a questão do entendimento. Sabe, colaboração pressupõe entendimento, pressupõe ir no encontro da solução das coisas, e isso também pressupõe que você tenha um certo desprendimento. Quando alguém aqui perguntou de concorrência e tudo mais, tem que ter essa compreensão. A gente está exercitando isso tanto ultimamente, com a prefeitura, com o governo do estado, nós estamos tentando, com as outras associações, com os sindicatos, o sindicato laboral aqui no Paraná, tem sido de uma modernidade impressionante. Então, sabe, o associativismo e essa compreensão, esse entendimento, ele tem que ser procurado. Tem que aprender a ceder, tem que ser resiliente, né? E a gente tem conseguido fazer isso de alguma maneira. E é isso que fará com que o Paraná seja o local onde menos proporcionalmente restaurantes vão fechar. Legal. Feliz com essa perspectiva. Acho que isso é fundamental, né? E assim, só fechando, então, lembrando o que é o Hackathon, né? Ele é uma maratona que conecta pessoas, empresas e comunidades buscando resolver desafios. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem, iniciando aqui com esse toque de hoje. Pessoas de várias áreas podem participar. A gente tem 5 frentes, né, de atividades que a gente vai procurar desenvolver dentro do Hackathon, que é a área de negócios, a área de gastronomia, a área de comunicação, o marketing e design. Então, a gente tem um conjunto bem eclético de atividades que a gente vai procurar desenvolver, e as pessoas, empresas, comunidades podem participar de 3 formas: como participante, né, que é o que começa as inscrições a partir de já,
compondo os times e resolvendo os desafios aí que cada um se propuser. Como padrinho, você pode acompanhar alguns times oferecendo feedback, auxiliando com o que for preciso e também conectando com mentores. E com mentores, eu tive a chance de sugerir 10, o Eli é um dos 10 que aceitou o convite para atuar como mentor aí ao meu lado. Tem um conjunto bem parrudo, convidado pela Jussara também, que está dentro do nosso contexto, e os mentores, então, que são pessoas com um grau de experiência importantes e que podem emprestar, entre aspas, emprestar o seu conhecimento, a sua experiência para os times que estiverem participando do hackathon, que necessitem as experiências do tipo que eles têm para oferecer. Todos os talks, primeiro, a programação e todos os talks, sejam os que já aconteceram como esse e os que acontecerão, a gente pode acompanhar, lembrando lá pelo www.hack, com CK, né? hackpelagastronomia.com.br. Então, a gente está o tempo inteiro com os conteúdos disponíveis, a programação disponível ao longo do tempo. Então, muito obrigado ao público, acima de todo mundo que aguentou a gente até agora, o time do Hack, do Bom Sabor, especialmente vocês três que se juntaram aí para entregar esse papo ótimo. Super obrigado para vocês. Obrigado, Sérgio. Prazer, Marcos. Prazer, Nelson também, Marcelo e Nelson. Obrigado, Sérgio. Estou à sua disposição. Valeu. Um abraço grande. Obrigado a todos pelo evento.